Bom dia, bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos trazer uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que nós gostaríamos de ler se encontra lá no livro de Amós, capítulo 7. Eu vou ler o texto do versículo 1 até o versículo 9. E o texto diz o seguinte: foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou a Amós. Ele, o Senhor, estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles, os gafanhotos, devoraram todas as plantas do campo, eu, Amós, clamei ao Senhor, dizendo: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isto não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu e declarou: isto também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro, construindo no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Bom, este livro que nós lemos é um livro muito pequeno de um profeta chamado Amós. E o profeta aqui, ele vai profetizar, era um profeta de Judá, mas que iria profetizar contra Israel. E ele vai até Israel para profetizar contra Israel. E dos versículos do capítulo 1 até o capítulo 6, o que Amós faz é denunciar todos os pecados de Israel, todos os pecados da nação. E é interessante que aqui no capítulo 7 ele vai mostrar a sentença do Senhor para Israel. Mas antes de mostrar a sentença do Senhor para Israel, ele mostra o quanto o Senhor é misericordioso. Porque Amós, ele tem aqui no texto que nós lemos 3 visões. A primeira visão que Amós tem é a visão de uma grande quantidade de gafanhotos que destrói toda a terra. E Amós então olha para toda aquela destruição e ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia, porque porque a nossa terra é uma terra muito pequena. E a sentença de Deus é a seguinte: isto não acontecerá. Mais uma vez, Amós tem a visão de um fogo que consome toda a cidade, que consome todo Israel. E mais uma vez, Amós clama ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Apesar de todos os nossos pecados, tem misericórdia, porque nós somos pequenos. E mais uma vez, a sentença do Senhor é: isto não acontecerá. E numa terceira visão, Deus então mostra a Amós um prumo em que ele está construindo o muro. E esse prumo traz para a gente essa noção de retidão, de algo correto, de algo justo. E ele então, o Senhor Deus vai dizer: olha, eu estou colocando um prumo em Israel e eu estou medindo Israel com esse prumo e agora a minha sentença virá. Mas eu gostaria de destacar aqui, primeiro, que o Senhor Deus, apesar de todo o pecado, apesar de toda a revolta do seu povo, Ele é um Deus misericordioso, que ouve as nossas orações. E muitas vezes Ele cessa a sua mão, e muitas vezes Ele age com misericórdia. A casa de Israel e o povo de Israel foi sentenciado por Deus, foi punido por Deus por todos os seus pecados. Mas antes disso, o Senhor revelou a Israel a sua misericórdia. Ele segurou a sua mão muitas vezes. Ele ouviu o profeta muitas vezes. Ele ouviu as orações dos profetas muitas vezes. Muitas vezes ele sentenciou sobre o seu povo
que aquilo não aconteceria, que os gafanhotos não chegariam, que o fogo não chegaria, apesar de todo o pecado, apesar de tudo aquilo que o povo havia feito. E a mensagem que eu gostaria de dizer é que por mais que você ache que você já está passando pelas sentenças de Deus na sua vida, se você acordou hoje de manhã, é porque mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram, porque mais uma vez Ele deu para você esta esperança e esta oportunidade de que você se arrependa, de que você se volte aos caminhos do Senhor. Todos nós estamos sentenciados. Assim como Israel recebeu de Deus a sentença, a nossa sentença também já está dada. Todos nós um dia iremos morrer e nós estaremos diante de Deus. Mas se hoje você acordou, se hoje você assiste esse vídeo, se hoje você ouve essas palavras, é porque Deus teve misericórdia da sua vida mais um dia. Deus deu para você mais esta graça de recomeçar de novo, mesmo apesar de todos os seus pecados de ontem, mesmo apesar de todos os seus erros de ontem. Assim como Israel, Deus tem para conosco misericórdia. Assim como a sentença de Israel foi, olha, esta sentença não chegará a vocês hoje, assim também Deus sentencia sobre a sua vida hoje, de que o juízo dele não chegará, não hoje. Se você assiste esse vídeo, é porque as misericórdias do Senhor foram renovadas na sua vida, mesmo apesar de todos os seus pecados, mesmo apesar de todos os seus erros, mesmo apesar de tudo aquilo que você viveu. E existe esperança. Infelizmente, Israel não se arrependeu dos seus pecados. Infelizmente, Israel não aproveitou o tempo que ele tinha. Mas hoje você pode aproveitar o tempo que você tem, o tempo que Deus lhe deu, a esperança que Deus lhe deu, a misericórdia que Deus lhe deu. Ele pode levantar a sua voz para Ele e pedir a Ele misericórdia e reconhecer, assim como o profeta reconheceu das duas primeiras vezes: tem misericórdia, perdoa-nos, porque nós somos pequenos. E o Senhor, da mesma maneira como ouviu o profeta e cessou a sua mão, também vai ouvir as nossas vozes e as nossas orações e cessar a sua mão. Nós estamos começando um período de jejum de 21 dias a partir de semana que vem. E eu gostaria de convidar você, desde já, a participar conosco desse tempo de jejum e desse tempo de oração. O texto que nós lemos é prova suficiente de que Deus ouve as orações, de que Deus muda a sua sentença para com as vidas através das orações. Então, que você possa olhar para a sua vida e que você possa agradecer a Deus por este dia, por mais esta misericórdia que Ele te deu, por mais esta graça que Ele te deu, de poder levantar sua voz e recomeçar com mais um novo dia. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua família e que você saiba desfrutar da graça do Senhor Jesus.